Boa tarde, meus irmãos. Que o Senhor, em graça e em bondade, esteja sendo com cada um de nós nesse momento. Convido vocês a termos um estudo da palavra de Deus nesse momento, mas como sempre fazemos, vamos falar com Deus primeiro. Senhor, nós agradecemos a Ti pelo Teu cuidado. Te louvamos, ó Pai, e pedimos a Tua misericórdia. Rogamos ao Senhor para que esteja abençoando o Teu povo, aqui espalhado pela face da terra. Seja com o irmão Jessé, que está internado, seja com a irmã Isaura, com a irmã Renialda, seja com o irmão Tiago, com o pastor Erasmo, com nossa irmã Daci, com o nosso irmão Clay. Abençoa, Pai, cada um de nós, o pequeno Henrique, a irmã Mercedes, que fará sua cirurgia amanhã. Abençoa cada um. Nosso estudo aqui, ó Pai, agrada-te de abençoar. Em nome de Jesus, eu te suplico. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de trazer nessa tarde a seguinte reflexão: aprendendo da história de Acã. Aprendendo da história de Acã. Normalmente, quando nós falamos sobre esse texto, nós resumimos o pecado de Acã. Então, Acã havia cometido um pecado. Mas eu queria pensar não apenas no pecado de Acã, em toda a história, para tirarmos algumas lições. Essa narrativa está em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. E aqui em Josué, capítulo 7, eu quero destacar o versículo 19. Vamos falar de todo o contexto, mas quero destacar o versículo 19. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Então está aqui Josué interpelando Acã para saber o que realmente aconteceu. Vamos então dar um resumo. O povo de Israel está adentrando a terra prometida. E para adentrar a terra prometida, eles tinham alguns empecilhos. Primeiro empecilho, atravessar o Rio Jordão. Foi no momento da cheia. E o Rio Jordão, no momento da cheia, se tornava um rio caudaloso. Aí o que acontece? Esse primeiro empecilho é resolvido com a intervenção sobrenatural de Deus. Como é que foi essa intervenção sobrenatural? Lá em Josué capítulo 3, o Josué disse assim: santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas amanhã no meio de vós. Então, hoje vocês se santifiquem e amanhã vocês verão a maravilha de Deus. O que a gente está entendendo? Que esse empecilho vai ser resolvido. Mas para que seja resolvido, o povo precisará se santificar. As maravilhas de Deus estão condicionadas à santidade do seu povo. E então acontece dos sacerdotes entrarem no Rio Jordão, e quando o sacerdote pisou a água do Jordão, então a água do Jordão se abriu, igual aconteceu no Mar Vermelho. Então fez-se uma parede. O Rio Jordão estava descendo na sua corrente, quando chegava ali, o Rio Jordão parava, e ia formando uma parede de água. O povo de Israel pôde, então, vencer esse primeiro empecilho. Atravessou o Jordão a pé enxuto, porque Deus manifestou a sua maravilha diante da santidade do povo. Esse é o primeiro empecilho. O segundo empecilho é que a primeira cidade a ser vencida era a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó era uma cidade tão grande que os muros de Jericó, eles eram na realidade uma muralha. Tanto é que quando vai falar da prostituta Raabe, o texto fala que a casa da prostituta Raabe estava em cima dos muros. Meus irmãos, pensem na grossura dos muros, a ponto de uma casa poder ser edificada em cima deles. O historiador Flávio Joséfo, ele diz que os muros eles eram tão largos que dava para passar duas carroças, uma do lado da outra, ali por aqueles muros. Percebe a largura desses muros? Primeiro empecilho, o povo de Israel conseguiu vencer porque Deus fez maravilhas. O Rio Jordão se abriu. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O segundo empecilho, as muralhas de Jericó. Os sacerdotes eles só precisaram dar voltas em torno das muralhas e as muralhas caíram.
Quer dizer, Deus remove os empecilhos. Foi assim no capítulo 3, está sendo assim até o capítulo 6. Só que Deus havia dito que tudo que tivesse em Jericó era para ser maldito. Ninguém poderia se aproveitar dos despojos. É isso que a gente precisa saber para entender o que acontece no capítulo 7. Quando eles entram em Jericó, um homem chamado Acã, sem que ninguém soubesse, esse homem então pega alguns tesouros de Jericó. Uma capa babilônica, naquela época a indústria têxtil não existia, então as capas elas eram caras, principalmente importadas, como a capa babilônica. E uma barra de ouro. Ele pega sem ninguém saber e enterra dentro da sua tenda. Agora, eles vão enfrentar uma pequena cidade. E o nome dessa cidade é Ai. Enquanto que Jericó é uma grande cidade e eles venceram com facilidade, Ai, que é uma pequena cidade, eles falam: olha, essa cidade pequena, a gente não vai nem mandar o exército todo para a gente não se cansar. Mandaram 2 ou 3 mil homens. E o texto fala que eles tomaram uma surra. Cerca de 30 pessoas morreram. E aí, então, eles se reúnem diante de Deus, eles começam a chorar. Deus, o Senhor tirou a gente do Egito, atravessou a gente no deserto, a gente entrou na terra prometida e agora a gente vai ser derrotado aqui? Aí Deus fala: não, o problema não está em mim, o problema está em vocês. Tem pecado no meio de vocês. É assim a narrativa. É assim que a gente vai entender a história de Acã. Então, meus irmãos, quais são as lições que nós vamos ter aqui? A primeira, lembra disso. As maravilhas de Deus estão condicionadas à santidade do seu povo. Meus irmãos, em primeiro lugar, entendamos isso. As maravilhas de Deus estão condicionadas à santidade do seu povo. As nossas limitações não são exteriores. Ainda que o Rio Jordão esteja na sua fase de cheia. Olha, Deus faz maravilhas e o Rio Jordão se abre, o povo de Deus passa. As nossas dificuldades não são exteriores, ainda que as muralhas de Jericó estejam se levantando contra nós, Deus faz maravilhas e as muralhas de Jericó caem. Mas, meus irmãos, isso está condicionado à santidade do povo do Senhor. Como é que diz Isaías 59, versículo 1? Os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não vos ouçam. A mão do Senhor não está encolhida para que não vos salve. Mas os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que ele não vos ouve, de maneira que ele não vos livra. Então o problema nunca está em Deus. O problema não é os empecilhos. O problema é que às vezes o povo não está realmente buscando as maravilhas de Deus por meio de uma vida santa. Enquanto nós estivermos cultivando o pecado. Meus irmãos, saibamos disso. Nossa maior dificuldade não está nos empecilhos exteriores, está na atitude do nosso coração. As maravilhas de Deus estão condicionadas à santidade do seu povo. Essa é a primeira lição. A segunda lição. Meus irmãos, quantos do povo pecaram para que o povo sofresse o dano? Apenas um homem. E foi um pecado oculto, foi um pecado secreto. A segunda lição é entendermos isso. A Bíblia fala que quando um membro sofre, o corpo inteiro sofre junto. Meus irmãos, olha, ainda que a salvação seja individual, Deus não nos chamou para individualidade, Deus nos chamou para coletividade. O mundo quer dizer que o que cada um faz é da sua própria conta e os outros não têm nada com isso. Meu irmão, não funciona no mundo. Pensa no trânsito. Se cada um quiser dirigir da maneira que preferir, virar onde quiser, parar onde quiser, o trânsito inteiro será afetado por causa de um único motorista. Ele quer virar à direita, só que a direita é contramão. Se ele virar à direita, vai atrapalhar outros motoristas. Ele quer estacionar num determinado lugar que não pode parar. Se ele parar ali, vai atrapalhar todo o trânsito. Então, a individualidade não funciona no mundo, muito menos no meio do povo de Deus. Quando um membro sofre, o corpo inteiro sofre junto. O pecado de apenas um homem fez com que o povo sofresse uma derrota diante de uma cidade pequena. 30 pessoas morreram por causa do pecado de um homem. Pensa bem nisso. Quando um membro sofre,
o corpo inteiro sofre junto. A inflamação dessa unha do meu dedo midinho da mão esquerda, a inflamação dessa unha fará com que todo esse corpo tenha febre. Meus irmãos, entendamos isso. O princípio da coletividade. Às vezes o casamento não é abençoado porque um dos cônjuges está cultivando o pecado. O pecado de um cônjuge atrapalha o casamento. Às vezes a família não é abençoada porque de repente tem alguém na família cultivando o pecado. Entendamos isso, meus irmãos. As maravilhas de Deus estão condicionadas à santidade do seu povo. Às vezes a igreja de Cristo. Às vezes a igreja de Cristo, ela pode não estar desfrutando o mover do Espírito de Deus, da maneira que o Espírito de Deus pode se movimentar, porque tem pecado ali que está causando empecilho para que Deus manifeste as suas maravilhas. Não é uma dificuldade para Deus, é uma dificuldade para o povo de Deus. Deus continua sendo o mesmo, só que Deus escolheu. Ele escolheu agir a partir da santidade. Entendamos isso. Primeira lição é aquela. As maravilhas de Deus estão condicionadas à santidade do seu povo. Segunda lição, nossas dificuldades não estão condicionadas a dificuldades externas, mas à questão do coração. Quando um membro sofre, o corpo inteiro sofre junto. Vamos então a lições próximas. Deus encontra o homem no seu pecado, seja ele quem for, seja ele onde estiver. Se você observar a narrativa, o que vai acontecer? Quando Josué procura Deus e vai lamentar, Deus fala, tem pecado no meio de vocês. Como é que eles vão encontrar o pecado? Separa o povo de Israel pelas suas tribos. Então eram 12 tribos, separaram as 12 tribos. E começaram a lançar sortes. A sorte não caiu sobre a tribo de Issacar, não foi sobre a tribo de Levi, não foi sobre a tribo de Simeão, não foi sobre a tribo de Gade. Aí chegou na tribo de Judá. Olha, o pecado estava em alguém da tribo de Judá. O GPS de Deus te encontra onde você estiver. Na tribo de Judá havia diversas cabeças, havia diversos clãs, havia diversas famílias. Foi eliminando por cabeças, foi eliminando por clãs, foi eliminando por famílias. GPS de Deus te encontra onde você estiver. Até que chegou em Acã. Então, meus irmãos, a outra lição que nós temos aqui é que o nosso pecado pode ficar escondido dos homens, mas nunca ficará escondido de Deus. E porque não fica escondido de Deus, não ficará escondido dos homens por muito tempo. Em algum momento, Deus trará à tona. Dá uma olhada, por favor, neste verso que está em 1 Timóteo, capítulo 5. Só para nós entendermos esse princípio de que Deus traz à luz o pecado do homem em algum momento. 1 Timóteo, capítulo 5, ele vai dizer assim, no versículo 24: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros homens só mais tarde se manifestam. Olha, tem pessoas que pecam e fica logo público. Tem pessoas que pecam e num primeiro momento fica escondido. Mas em algum momento o Senhor trará juízo. Acã, no primeiro momento, ficou escondido. E enquanto ficou escondido, ele achou que estava seguro. O povo sofrendo e Acã se sente seguro. Oh, meus irmãos, como o coração é terrível. Não está preocupado com o que está acontecendo à sua volta, só está preocupado com o seu benefício pessoal. Mas Deus em algum momento trará isso à tona. Deus em algum momento vai revelar o pecado da pessoa. Davi, ele adulterou e ele escondeu o quanto pôde. Mas chegou o momento onde Deus trouxe à luz o pecado de Davi. Meu amigo, meu irmão, não cultive pecado na sua vida. Quem encobre a transgressão jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessa seu pecado diante de Deus. E confessa o seu pecado diante das pessoas que foram ofendidas com o seu pecado, que estão sendo prejudicadas com o seu pecado. Ora, procura seu pastor, procura sua liderança, se quebranta, se humilha, procura seu cônjuge, procura sua família.
Meus irmãos, em nome de Jesus, entendamos isso. O GPS de Deus nos encontra onde estivermos. Não esperemos que Deus torne público o nosso pecado. Nós mesmos reconheçamos diante do Senhor, reconheçamos diante daqueles que estão sendo afetados pelo nosso pecado. Vamos então a uma quinta lição. Foi o verso que nós lemos no início. Quando vão encontrar o pecado, chegou em Acã. Então eles já sabem que o pecado está em Acã, mas eles ainda não sabem qual é o pecado. Eles já sabem que o problema está em Acã, mas eles ainda não sabem qual foi o pecado que Acã cometeu. Aí é onde nós lemos aí no versículo 19, Josué chega a Acã e fala: filho meu, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, ele diz assim, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Como é que Acã iria dar glória a Deus? Como é que Acã iria render louvores? Ele fala: declara-me tu o que fizestes e não me ocultes. Meus irmãos, Acã iria dar glória a Deus confessando o pecado. E eu quero dizer para vocês que é aqui onde Deus é glorificado. A Bíblia me leva a entender que o Senhor, ele mostra quem é crente de duas maneiras. Primeiro, quando o crente foge do pecado. José, ao fugir do pecado, ele mostrou que realmente ele era salvo. Mas a segunda maneira é quando a pessoa confessa o seu pecado. Meu irmão, não foi assim que foi com Davi? Davi, ele no primeiro momento, ele falhou por ter pecado. Mas no segundo momento, ele mostrou que realmente ele era salvo porque ele confessou o seu pecado. Se dissermos que não temos pecados, nos fazemos mentirosos e a verdade não está em nós, diz 1 João. Mas se confessarmos os nossos pecados, meus irmãos, tenhamos uma atitude de confissão. Infelizmente, acontecem duas coisas. A primeira, tem pessoas que elas são escorregadias. Elas não confessam de jeito nenhum. Elas são iguais quiabo. Aí elas negam até a morte. Tem pessoas que são assim. Isso não é fruto de salvação. Isso não é evidência de salvação. E tem aqueles, que foi o caso de Acã, que só confessa quando não dá mais para negar. Acã aqui, ele só vai confessar porque não tem mais como negar. Quer dizer, o GPS de Deus já encontrou ele. Então, primeiro encontrou a tribo de Judá. Depois foi encontrando cada um dos cabeças, cada uma das famílias, cada um dos clãs. Quando chegou nele, não tinha mais como negar. Meus irmãos, não era para Acã, assim que o povo de Israel perdeu a guerra, ele ter se humilhado logo? Por que esperou chegar nele? Quando Deus falou, tem pecado no meio do povo, que Josué vai separar as famílias, não era para Acã ter confessado logo? Mas não, Acã ficou ali dando uma de João sem braço. Ele ficou ali como se não fosse nada com ele, como se ele não tivesse nada a ver com o assunto. Ele esperou chegar o momento que não tinha mais como negar. Meu irmão, Deus é glorificado quando o filho dele confessa o seu pecado. Pensa bem nisso. Davi vai dizer: Senhor, uma certeza eu tenho. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então, glorifica a Deus, confessa o seu pecado. Josué vai dizer no finalzinho do verso 19: declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Confessa seu pecado, meu irmão. Abre seu coração. Eu quero então caminhar para a última lição. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer algo aqui que no primeiro momento a gente vai achar bem drástico, bem doloroso. Observa, por favor, o verso 26. Desculpem. Joia, o verso 24. Então Josué, todo Israel, com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos e suas filhas, os seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no para o vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. Todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Percebe que foi a esposa, foram os filhos, foram as filhas? O pecado foi de Acã.
foram a esposa, os filhos e as filhas. Por quê? Por quê? Aqui eu vou tirar 2 lições. E pense bem nessas 2 lições. Rapaz, você acha que seu pecado só vai atingir você mesmo? Você realmente acha que a sua rebeldia só vai atingir você mesmo? Guarda isso no coração. Seu pecado vai atingir diretamente as pessoas com as quais você está ligado. Seu pecado vai atingir o seu pai, vai atingir sua mãe, vai atingir seu cônjuge, vai atingir seus filhos. Entenda isso. Eu entro no carro e eu começo a dirigir igual um doido. As pessoas que estiverem dentro do carro comigo, elas sofrerão o acidente que eu causar. Minha esposa pode morrer, meus filhos podem morrer, minha esposa pode ficar machucada, meus filhos podem ficar machucados. Então, a primeira lição é essa. Entendam esse princípio. Seu adultério vai trazer dano a toda a sua família. Seu roubo vai trazer dano a toda a sua família. Sua atitude ímpia, sua atitude rebelde, sua atitude mundana, sua atitude vai trazer dano a todos aqueles que estiverem relacionados com você. Sua igreja vai sofrer. Se um membro sofre, o corpo inteiro sofre junto. Essa é a primeira lição que eu tiraria como final aqui. A última, e observe também se nós não podemos extrair isso desse texto. A última lição aqui. Por quê? Por quê que a esposa, os filhos e as filhas pereceram juntos? Olha o que ele vai dizer. Verso 20. Respondeu Acã e disse a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de pratas e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Onde é que estava isso tudo? No meio da minha tenda. Por que os filhos e a esposa foram juntos? Os filhos e a esposa sabiam, estava no meio da tenda. Não foi uma coisa assim que não dava para a esposa e para os filhos saberem. Então chega ele com esses tesouros. Deus havia dito que não era para pegar nada de Jericó, que não era para pegar nada de lá. Aí ele chega com uma capa babilônica, aquela coisa linda, aquela coisa colorida, porque uma das características da beleza da época era a cor das coisas. Chega ele com esse tanto de prata, chega ele com esse tanto de ouro. E ele então vai cavar no meio da tenda. Será que a esposa não viu isso? Será que os filhos não viram isso? Meus irmãos, eles foram coniventes. Eles se omitiram diante do pecado de Acã. Guarde isso daqui no coração. Eu vi um delegado, ele dizer o seguinte, que ele não tem pena de mãe de ladrão. Esse delegado não é crente, né? Ele pode ter parecido duro. Por que ele falou isso? Ele fala, olha, porque o menino, quando ele chega em casa com um celular novo, a mãe não procura saber onde foi que esse menino achou o celular. Agora que o menino foi preso, ela chega aqui chorando. Quando o menino começa a chegar tarde em casa, a mãe não procura saber onde é que esse menino estava. E agora vem aqui chorando. Quando esse menino começa a se juntar com certos amigos, a mãe não procura saber quem são esses amigos, nem procura saber o que está fazendo. Agora chega aqui chorando. Quando as pessoas chegam na mãe para dizer, olha, seu filho isso, seu filho aquilo, a mãe fica chateada e a mãe acha que os outros é que estão implicando com o filho dela. E agora a mãe chega aqui chorando. Meus irmãos, respeitando proporções, concorda que o delegado falou tem o seu fundo de razão? Então, às vezes, nós não queremos nos inteirar com aquilo que está acontecendo dentro da nossa tenda, com aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa. A gente olha para o comportamento dos nossos e a gente não quer fazer nada. E depois a gente acha que o errado é Deus, porque Deus está tratando o pecado e o pecado está nos atingindo. Depois a gente acha que o errado é a igreja, que o errado é a sociedade. Não, meus irmãos. A esposa de Acã viu algo que poderia ter se manifestado. Os filhos de Acã viram algo e deveriam ter chegado e falado, pai, nós devemos te respeitar, nós devemos te honrar, mas isso está errado. Nós não podemos caminhar fora da palavra de Deus.
Nós não podemos agir em desacordo com aquilo que o Senhor está ensinando, que o Senhor está revelando. Era para dizer, olha, lembra, o Rio Jordão se abriu. A gente se santificou num dia, no outro, o Rio Jordão abriu. Vale a pena honrar o Senhor, Deus faz maravilhas. A gente não tinha ouro, a gente não tinha prata, a gente não tinha capa babilônica, mas a gente tinha as maravilhas de Deus. Era para eles dizerem, olha, nós demos voltas em torno de Jericó e as muralhas de Jericó caíram. Vale a pena honrar o Senhor. Nós não precisamos de capa babilônica, não precisamos de ouro nem de prata, nós só precisamos honrar o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. A história de Acã nos traz essas lições, nos traz esses princípios. São preciosas lições, são importantes princípios. Considere, o que nós podemos aprender aqui então? Primeiro, as maravilhas de Deus estão condicionadas à santidade do seu povo. O povo que realmente procura honrar o Senhor se agrada de honrar esse povo. Meu irmão, guarda isso. Sabe qual é o atributo mais importante de Deus? Santidade. É o único atributo que a Bíblia fala 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor. Sabe o que esse mundo precisa perceber de diferente no nosso Deus? É que o nosso Deus é santo. Sabe como é que esse mundo pode perceber a santidade do nosso Deus? Por meio da santidade do seu povo. E quando o povo pratica a santidade, Deus faz maravilhas. Primeira lição. Segunda lição, a nossa grande dificuldade não está nos inimigos externos, mas sim no inimigo interno. O problema não foi o Rio Jordão. Rio Jordão, ele se abriu. O problema não foram as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó caíram. O grande problema mesmo foi o pecado no coração de Acã. Terceira lição. Quando um membro sofre, o corpo inteiro sofre junto. Apenas Acã pecou, mas todo o povo sofreu vitória. Não deixe que o povo de Deus sofra a derrota por sua causa. O povo inteiro sofreu derrota. Não deixe que o povo de Deus sofra a derrota por sua causa. Confesse seu pecado. Fuja do pecado. Mas se caiu, confesse. Pessoas não podem morrer por causa da minha conduta. Terceira lição. Quarta lição. Entendamos isso. O que está enterrado no meio da nossa tenda? Não deixe nada enterrado na sua tenda, não. Joga isso para fora. Traz isso à luz. Confessa. Abandona. E última lição. Última lição. Pensa bem nisso. O que você fizer vai trazer grande dano às pessoas que te amam e às pessoas que você ama. Não deixe os outros sofrerem por sua causa. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, que tenhamos aprendido com a história de Acã. São ricas lições, importantes lições, preciosas lições. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a fugir do pecado. Louvado seja o Senhor. Nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela tua bondade e pedimos a ti a tua misericórdia. Que o Senhor esteja vindo sobre nós, ó Pai. E, ó Deus, por favor, usa de misericórdia, nos livra de orgulho, nos livra de soberba, nos livra, Pai, de pecar contra o Senhor. Seja com os nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Quero parabenizar o nosso irmão Ivan. Ele é do Espírito Santo de Aracruz. Ele está completando 72 anos. Nosso carinhoso abraço para ele. Que Jesus Cristo abençoe a sua vida, viu, meu irmão? Que o Senhor seja com você. Até mais.